Oi, gente, aqui é a Cíntia, essa é a série Isso. Então, ai meu Deus, tá. A série Dark. A segunda temporada de Dark estreou dia 21 de junho na Netflix. E eu assisti, sei lá, em 2 dias eu tinha acabado, eu acho. E eu tava tentando gravar esse vídeo desde então. Mas eu tive vários problemas, não consegui. Eu tô muito frustrada, porque eu queria ter postado um vídeo sobre Dark cedo e não consegui, enfim. Pensei em várias maneiras. Pensei, sei lá, colocar Dark nos favoritos. Eu podia falar um pouco da série. Eu pensei em várias alternativas, mas eu queria falar da série. E assim, eu sabia desde o início, desde quando eu planejei e achei que ia dar certo, eu sabia que meu vídeo ia ser doido. Que não ia ser igual de outros canais, tudo certinho, maravilhoso, assim. Porém, eu precisava falar de Dark. Porque essa série é incrível, não possui defeitos. É a primeira série a não ter defeitos até hoje na história da humanidade. Estou aqui muito chique hoje, vocês estão vendo aí. Então eu simplesmente precisava falar sobre Dark, enfim. Então eu vou falar e foda-se. É porque assim, timing é um negócio muito importante no YouTube. Infelizmente já se passaram, né, quantas semanas? 3 semanas? Desde que saiu Dark. Infelizmente é como se fosse um negócio, um assunto antigo já deu. É bom você postar quando tá saindo, assim, quando estão falando bastante daquele assunto. Mas infelizmente não consegui, não foi minha culpa. Então eu estou aqui agora porque eu precisava falar, porque, sério, a segunda temporada, assim, não era pra ser surpresa, mas a segunda temporada conseguiu ser melhor que a primeira, manteve o nível totalmente, assim, e ainda foi melhor. Mas isso não é à toa, né, gente? Dark é uma série que foi planejada, assim, pra ter 3 temporadas certinho. Já tinha um roteiro, tudo certinho, já tinha um planejamento. É muito diferente do que a gente tá acostumado. Tem muita coisa que a gente assiste que você vê que não teve um planejamento ali, que eles só estão deixando acontecer e vão criando 200 temporadas só pra alongar a história. Então a segunda temporada, assim, falando assim, bem resumidamente em geral, foi assim, incrível, manteve o nível e superou a primeira temporada. Aqui estão minhas anotações de quando eu comecei a assistir. Os acontecimentos aqui, óbvio, então, eles estão em ordem cronológica, porque eu ia assistindo e anotando. Eu anotei pouco aqui, mas tem bastante coisa que tem aqui no meu computador, porque eu fui conversando com uma amiga e trocando teorias e trocando... Cada episódio que eu assistia eu mandava pra ela mais uma coisa que eu tava pensando, enfim. Então, gente, esse vídeo vai ter spoiler? Vai ter spoiler, gente, vai ter. Mas ele vai ser louco. Talvez eu esteja no meio do negócio e eu comece a falar de outra coisa, porque vai ser assim que vai funcionar. A primeira coisa que eu tenho anotada aqui, escrita mesmo aqui no meu caderno, é Origem Noah. E sim, a gente vê o Noah de quando ele era novo, porque na primeira temporada a gente ficava meio assim, quem é esse cara? Quem que é esse Noah? Qual que é a dele, né? Mas aí, na segunda temporada, logo no primeiro episódio, a gente conhece o Noah novinho, em 1921. E a gente vê ele com um cara que aparentemente está ficando descrente. E desde o primeiro episódio a gente vê citado, eu acho, né? Que eu acho que é desde o primeiro episódio, a gente vê sendo citado o tempo todo o nome Adam. Inclusive o Noah com esse cara aí misterioso fala do Adam e tal. Esse cara misterioso que aparece no início, eu ainda vou falar sobre ele daqui pra frente. Porque nada em Dark é à toa, gente. Tudo tá conectado, nada por acaso. Se alguma coisa apareceu, ela vai ter alguma conexão, ela vai ter alguma importância na história. Então a segunda coisa que eu escrevi aqui é quem é Adam. E aí depois tem Apocalipse 27/6 de 2020, porque falam o tempo todo desse apocalipse, que vai acontecer o apocalipse, que vai ser em 2020. Aliás, a série já tá em 2020, né? Então a gente fica sabendo que vai acontecer esse apocalipse em 2020, mais especificamente dia 27/6. E isso é outra coisa que não é à toa, gente. Uma coisa que eu vi depois, quando já tava estreando a segunda temporada, é que o dia do suicídio do Michael, enfim, o pai do Jonas, o dia do suicídio dele é dia 21/6/2019, que foi a estreia da segunda temporada, gente. E o dia do apocalipse falam o tempo todo na segunda temporada, que vai ser dia 27/6/2020. Então a gente deduz que vai ser a estreia da terceira temporada e última. Próxima anotação minha aqui. A mulher loira, em 2052, é a filha surda-muda da Charlotte. Policial. Sim,
lá em 2052, na verdade 53, né, na segunda temporada, 2053, que é pra quando o Jonas vai, quando ele viaja, né, no final da segunda temporada, a gente vê que ele foi pro futuro, então ele foi realmente pra 2052, enfim. Então a série começa a mostrar ali 2053 e o que tá acontecendo naquele futuro louco ali, parecendo que é um negócio pós-apocalíptico. E a gente vê uma mulher que é meio que uma líder ali, né? E, gente, depois de assim, eu demorei uns 3 episódios pra perceber que era a Charlotte, não. Que era a Elizabeth, que é filha da Charlotte com Peter. E lembra que ela era surda e muda? E ela conversava com linguagem de sinais e tudo mais. Então, é ela. Por que eu percebi isso? Porque ela é muito parecida com a menina. E isso é um negócio que eu acho simplesmente incrível em Dark. Porque o casting de Dark é incrível, gente. A atenção que eles dão pra essas coisas, pros detalhes e pra aparência dos personagens. Porque a gente sabe, se você assiste Dark, óbvio que eu acho que você assiste, se você tá assistindo esse vídeo com spoiler, você sabe que tem várias versões dos personagens. Tem ele, a pessoa novinha, tem ela mais velha, tem ela, sei lá, idosa. Então, cada personagem parece muito, cada ator parece muito com o outro. Então, as versões de um personagem se parecem muito, os atores que interpretam essas versões. Então isso é um negócio que eu acho incrível em Dark. Sei lá, esse vídeo poderia ser por que assistir Dark? Motivos para assistir Dark. Então, gente, o casting é perfeito, assim. Tenho vários pra falar, sei lá, o Magnus, o ator que faz ele quando ele é mais velho, que daqui a pouco eu vou falar. É assim, muito parecido com ele. É um negócio louco, assim, que eu acho sensacional. Eu acho um negócio sensacional. Daí eu poderia entrar agora em outro motivo pra assistir Dark. Gente, só deixando claro que eu não vou falar de tudo nesse vídeo, tá? Porque ele vai ficar gigantesco e não dá. Aí isso poderia entrar facilmente em outro motivo pra assistir Dark. Porque é um negócio que me interessa muito. Eu amo paradoxos, eu amo viagem no tempo. E viagem no tempo, gente, pode gerar paradoxos. Viagem no tempo pode gerar problemas ali, efeito borboleta, sabe? Essas coisas, enfim. Então, a gente tem o personagem do Dr. Tannhaus, é o que cria a máquina do tempo. E, inclusive, é sobre isso que eu vou falar agora, porque eu anotei 2 frases que ele falou, que é, assim, sensacional. E eu vou ler pra vocês. Ele fala do Bootstrap Paradox. E ele fala o seguinte, ele tá falando ali do livro dele, aquele livro que entregam pra ele e ele vê que tem a carinha dele, porém ele não se reconhece, né, porque é de outra época. Aí esse livro chega nele ali de novo, e aí ele fala, ele existe sem nunca ter sido criado, entendeu? Porque chegou nele através de alguém pela viagem no tempo, e quando chegou nele, o livro não tinha sido criado ainda, porque ele só criou anos depois, e isso é um paradoxo. E é incrível, é maravilhoso, eu ficaria, sei lá, horas conversando sobre isso. E aí, tem também a outra frase dele, que é, esse livro me encontrou antes mesmo de eu escrevê-lo. Incrível, sensacional. Tem a mesma coisa com a máquina lá, a máquina, né, que ele criou. E tipo, e assim, pra ele criar a máquina, alguém teve que usar ela pra chegar nele quando ele tava mais novo, pra ele só então criar ela. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, abra sua cabeça assistindo Dark. Tipo, não fique tipo, ai, mas isso não faz sentido. Gente, é paradoxo, é um negócio maravilhoso. Então, logo depois tem, tipo, umas carinhas tristes aqui que eu anotei, tipo, o Ulrich. Porque eu meio até que tinha esquecido. Eu não imaginei o Ulrich simplesmente envelhecendo lá pra onde ele voltou, que foi 53, né? Então, ele envelheceu, ele chegou lá com 50 anos, sei lá. Depois a gente encontra ele de novo, a gente fica sabendo que ele ficou preso num hospício. E a gente vê ele lá em 86, 87 agora, com o Tidman, porque o Tidman fica com a pulga atrás da orelha aqui. O Tidman, que é o Egon Tidman, que é o policial, né? E ai, gente, eu amo esse personagem. Nossa senhora. Enfim, ele ganhou meu coração nessa segunda temporada. Ele sempre achou que tinha mais ali na história do Ulrich, porque ele ficou, né, como se fosse um cara ele que tava assassinando as crianças e tal. E aí a gente vê que ele tá no hospício, ele é conhecido como comissário. Então a gente vê ele ali em 86, 87, idoso. Falam que ele já tá quase, que ele tá com o pé na cova. E o ator que colocaram pra fazer o Ulrich, eu fiquei o tempo todo pensando que, sei lá, era maquiagem, que era ele. Que era o mesmo ator do início da série. Mas não, é um ator totalmente diferente, que é realmente idoso. E assim, que parece muito com ele. Meu Deus, eu não canso de exaltar essa série. Egon Tidman.
um anjo, né? Que eu queria ter protegido com as minhas próprias mãos. Eu queria ter feito algo por ele. Ele era um policial, né? E ele tava numa época, assim, que tudo era bruxaria, tudo era demônio. Mas eu via muita bondade nele. Ele é o, né, pai da Cláudia. E você vê que enquanto ele vai... E mesmo quando ele tava novinho ali com a filha, e depois ele idoso, tudo que ele queria era a atenção da filha. É um negócio que, assim, parte o coração. Tem aqueles encontros, tem encontro da Cláudia, só que idosa, com ele novinho, e ela falando, tipo, você é bom demais pra esse mundo, e esse tipo de coisa com ele sem entender, mas ele ficou mexido. A gente vê que aquilo fez ele pensar, a gente vê que ele ficou, tipo, o que tá acontecendo? E tudo que ele queria era o carinho e a atenção da filha. E ele era um amor com ela desde sempre. Então, assim, pra mim o Egon Tidman foi um destaque desde o início da segunda temporada. Foi um grande destaque dessa temporada. E eu amo as duas versões dele, a versão novinha e a versão idosa. O desfecho dele é, assim, de partir o coração. Eu fiquei o tempo todo pensando que sim. Porque, assim, quando a Cláudia começa a se envolver, a gente vê que a Cláudia idosa, ela já é, tipo, uma líder ali desse negócio de viagem no tempo. Porém, ela tem que convencer ela mesma, lá no passado, de que ela tem que se envolver com isso. Então, quando a Cláudia nova começa a se envolver com isso, a gente vê que ela descobre a data da morte do pai dela. E a gente vê que ela fica tentando o tempo todo evitar aquilo. E a partir disso eu comecei... Eu já alguma coisa me dizia, gente, que por ela ficar tentando tanto evitar aquilo, ela que ia causar. E isso é a mesma coisa que acontece quando a gente vê o Jonas voltando e encontrando o pai dele no dia da festa, que foi o dia que ele suicidou, que a Hannah tava lá traindo ele com o Ulrich, mas enfim. E a gente vê que ele vai ter que impedir, porque o Adam manda ele fazer isso. O Adam, que é quem, né, gente? Que é o Jonas, mas há controvérsias, enfim. A gente vê ele voltando e encontrando o pai, porque ele tem que impedir ele de suicidar, mas aí a gente descobre que isso que, na verdade, fez ele suicidar. É tipo assim... Então é muito complicado, porque ela fez isso e ela tinha esperança de salvar a filha. Ela teve que meio que escolher entre um e outro. Sinceramente, assim, eu não sei nem o que dizer. Enfim, eu anotei aqui, reencontro Jonas e Michael. Ó. Que foi um negócio que me marcou muito. Foi um episódio bem forte, assim. E foi muito lindo. E o Mikkel é um anjo também. Ai, gente, sem defeitos, merece ser protegido apenas. Ele e Egon Tidman só tem que ser protegido de todo o mal. Eu só queria proteger o Mikkel novinho, o Mikkel mais velho. E eu queria proteger o Egon Tidman, enfim. E a cena também do Mikkel com o pai, ele percebendo que era o Ulrich ali com ele. E você vê que ele tinha aquilo nele, né? Ele acreditava mesmo. Ele simplesmente sentia que tinha algo ali. Então, quando ele encontra o pai idoso, que não faz sentido, mas ele acredita. Enfim, então a cena com o Jonas ali, com o pai, é de partir o coração. E eu vejo muita pureza também no Mikkel ali mais velho, o pai do Jonas já, né? Nossa, os personagens, assim, tá aí. Outro motivo pra assistir a série. Personagens são simplesmente, assim, um ponto fortíssimo da série. Eles são sensacionais. Você se apega muito, eu amo vários personagens e eles são uma parte muito forte da série. Jonas fez Mikkel ir pra passagem na caverna? Uai. E aí a gente vê essa conversa dele com o pai e ele fala, tipo, e ele descobre, o pai conta que quando ele era pequeno, quem fez ele ir pra caverna foi o Jonas. Então, tipo, ele já sabia, ele sempre soube, né, o Mikkel. A próxima anotação aqui é, ainda no começo, o cara com o Noah novo era o Bartosz. Bartosz, que é um personagem injustiçado nessa série. O que fizeram com o Bartosz nessa série foi, tipo, eu simplesmente não entendo como ele é... Por que ele é tão maltratado, principalmente pela Marta. A Marta, que é, pelo amor de Deus, que só sabe surtar o tempo todo, muito egoísta. Ela acha que só ela sofre. Enfim, o jeito que ela tratou o Bartosz, mas depois o jeito que os outros trataram ele, o Magnus, a Francisca, tipo, foi coisa de psicopata aquilo ali que fizeram com ele na caverna, sabe? Eles estavam dispostos a deixar ele pra morrer ali, sabe? Pra ele poder contar o que ele sabia. Então eu não entendo esse ódio todo que o Bartosz sofre e leva das pessoas na série, sinceramente. Mas pra mim, aquela pessoa que aparece no início, no primeiro episódio, com o Noah novinho de 1921, pra mim é o Bartosz. E, gente, eles se parecem muito. Eles se parecem muito. Tem muita pena do Bartosz, que ele tá passando com a mãe e os amigos tratando ele desse jeito. Sério, ele não merece isso, eu não entendo. E eu via pessoas no banco de séries falando que estavam felizes que ele tava se
fudendo. Eu ficava simplesmente sem entender. Agora, acabaram minhas anotações, porque eu comecei anotando tudo certinho. Chegou no momento que minha cabeça foi explodindo, eu fui ficando muito empolgada e eu esqueci de anotar mais coisas. Porém, tem muitas questões aqui que eu tenho pra falar pra vocês, que surgiram de conversas com uma amiga, que é a Tuane. Oi, Tuane, muito obrigada. A gente meio que assistiu junto, assim, a gente foi debatendo. Então, primeira questão, isso aqui tudo é ela falando, e ela foi me ajudando bastante a definir essas questões. Quem é a mãe do Peter? Peter é o marido da Charlotte, que é a Charlotte, que teve uma grande revelação que ainda falarei sobre. A Charlotte é a policial. Ele é realmente filho do Helge? Então, ela falou, eu particularmente não acredito muito que seja filho biológico dele. Pois é, o Helge, ele não apareceu muito nessa... Ele não apareceu nessa temporada, né? E sendo que ele aparecia muito na outra. Como eu já falei no início, nada é à toa nessa série. Então eu acho que a origem dele deve ter alguma explicação. Deve ser, tipo, quem é a mãe dele, sabe? Não sei, deve ter mais sobre ele, mais por trás desse personagem. Próxima questão, quem é a mãe da Hannah? Será que isso é importante? A gente não sabe, né? Não sei. E os pais da Catarina também. Realmente. A única vez que fala da mãe dela é depois do Ulrich ter sido preso por estupro. Vocês lembram disso na primeira temporada? E a mãe dela a deixa com o olho roxo. Então é um negócio que a gente nunca vai saber. Nunca não. Até a terceira temporada, a gente não vai saber se é uma questão importante. Os pais da Catarina, o pai e mãe da Hannah. Outra coisa, na primeira temporada, a mãe do Helge, Greta, fala que pode ser castigo de Deus, já que o Helge pode não ser filho do Doppler. Ela fala que ele não nasceu do amor, mas aí fica a minha dúvida. Ela dizendo, minha amiga. Significa que nasceu da luxúria, que ela traiu o Doppler, ou foi estuprada? E de qualquer forma, quem foi? A Greta é uma personagem, assim, sinceramente, não dá pra entender qual é a dela. Ela parece má, ela é estranha, não parece que ela gosta do filho. Então, não sei, será que o Helge não é filho do Doppler? Não sei. Quem é o pai da Regina? Seria o Trond? O Trond? Pois é, porque a Regina é a filha da Cláudia, que seria, no caso, neta do Tidman, né? E a gente não fica sabendo quem é o pai da Regina. Não fala hora nenhuma. A gente só vê a Cláudia com ela. E aí ela pergunta: seria o Trond? Será que ele que é o pai da Regina? Caso vocês não estejam, né, lembrando, porque esse é nome demais, Trond Nielsen, ele é o pai do Ulrich e ele é filho da Agnes. E a Agnes é aquela que a gente achava na primeira temporada que ela era mulher do Noah, porque ela falava que, tipo, o marido dela era um homem de pouca fé, apesar de que aparentemente ele tinha a ver com religião, ele era de pouca fé. E aí, nessa temporada, a gente descobre que a Agnes, na verdade, é a irmã do Noah. E a gente fica ainda sem saber quem é o pai do Trond. Essa coisa não foi respondida pra gente. E será que vai ser uma questão importante? E será que o Trond seria o pai da Regina? Porque a gente vê ele com a Cláudia quando ela era pequena, né? A questão que essa minha amiga levantou é a seguinte: quem seria o pai do Trond? Seria o Bartosz, que foi pro passado? Ou outra pessoa? Ou quem sabe a Agnes nem a mãe dele? Ele fala que a mãe tava triste e ele passou um tempo em orfanato. Por quê? Fica questionamento. De onde veio o Alexander Tidman? Isso é um negócio que, assim, meu Deus, como eu queria saber disso. Eu terminei a temporada, assim, quase quebrando tudo porque não tinham respondido isso. Tem algo ali, gente. Não é à toa. Eu gosto muito dele, eu gosto da relação dele com a Regina, acho muito fofo. Mas eu quero saber de onde ele veio, por que ele quis pegar o nome Tidman. E aí, olha só. Ele trocou o sobrenome pra ficar mais difícil de ser encontrado. Sim, porque a gente vê que tem aquela coisa lá dos documentos, que tem 2 documentos, enfim. Mas de onde ele veio? Ele matou o verdadeiro Alexander Kohler? Qual a importância? Porque o nome dele era Kohler e aí ele mudou pra Tidman. Qual a importância do verdadeiro Alexander? Se é que tem alguma. E, consequentemente, quem é o Inspetor Clausen? Pois é. Esse Clausen, inclusive, eu cheguei a achar que ele era irmão do Alexander, porque eles se parecem muito. Esse Inspetor Clausen, ele surge na segunda temporada. E ele cisma com o Alexander. E a gente vai descobrindo que o Clausen, ele tem um irmão que desapareceu, né? E, meu Deus do céu, a gente precisa saber mais sobre esse cara. Não é à toa que esse Clausen apareceu. E por que ele parece com o Alexander se eles não têm parentesco? Que raiva! Quem é o Alexander? Tobin Waller, que é aquele que trabalha com a Charlotte policial, e Benny. Eles são importantes de alguma forma? A gente descobre que eles são irmãos, né? Benny, se você não tá lembrando, é aquela... Eu não sei se eu posso dizer que ela é uma mulher trans, porque ela toma hormônio, né? Então eu acho que a intenção dela realmente é essa. É aquela que o Peter tinha encontros às vezes, enfim. A gente descobre que ela e o Waller, que eles são irmãos.
O Benny tá lá só pra ser o que separou a Charlotte e o Peter. Ou ele tem, tipo, ou é ela, né? Tem um papel a mais. O negócio do olho nem preciso falar. Enfim, daí tem aqui também ela falando que ela acha que a Francisca e o Magnus são pais do Noah e da Agnes. Eu tinha que parar o tempo todo enquanto eu tava assistindo pra poder traçar uma árvore genealógica na minha cabeça, porque eu ficava muito confusa. Bom, tem muitas teorias. Tem teoria... Bom, o Adam, a gente descobre que é o Jonas. Pra mim, ainda tem a possibilidade dele não ser o Jonas. Ai, não aguentava aquela coisa de ele ficar, não, mas agora você vai lá, porque aí vai evitar isso. Aí, na verdade, ele tava enganando. E aí descobre que se tentar evitar alguma coisa, que aí, na verdade, acontece. Mas aí ele já sabia ou ele não sabia? Enfim, ai, meu Deus. O Adam foi uma parte que eu não amei muito da série, que eu achei ele chato. Tem todas essas teorias, né? Porque, tipo, por que ele trocou o nome? Por que ele se chama Adam? Ele vai ser o início de tudo? Ele vai ser, tipo, o pai de todos? Tipo, Adam, de Adão? E tem toda essa coisa dos nomes também. Noah, de Noé. Eu li coisas sobre significados do nome do Jonas também. Gente, tem muita teoria bíblica. Gente falando assim que Dark é a história de Lúcifer e da queda. Então, tem todo... Assim, faz sentido. Ainda teve a revelação de que a Elizabeth é... Porque sempre teve essa coisa de quem era a mãe da Charlotte. Quem era a mãe da Charlotte? Porque a Charlotte sempre teve esse conflito. Ela queria saber quem eram os pais dela. E a gente descobre que o Noah é pai dela e descobre quem que é a mãe. A Elizabeth. Quem é a Elizabeth? É filha dela. Sim, esse foi, assim, o auge, e as pessoas ficaram loucas e ficaram, mas como assim? Daí você fica pensando, tá, o Adam então é o Jonas mesmo, mas como que o Jonas virou aquilo, gente? Ah, e falando nisso, a gente descobre, né, que quando você viaja muito no tempo, tem consequências, então você acaba sendo afetado e você vai ficando mais fraco, enfim, tem a ver com a aparência também. Então, como que o Jonas virou aquela pessoa que aparentemente não tem intenções muito boas? E aí fica aquela coisa assim... Ah, a Cláudia é a vilã, né? O Adam é o vilão. E uma coisa que Dark não tem é essa dualidade, gente. Não é simplesmente bem ou mal. Ele é bom ou mal. Ele é vilão, ele é herói. Não, e é um negócio que eu acho maravilhoso. Tem muitos tons de cinza. Não é preto no branco. Daí tem, tipo, essa coisa. A gente conversou e ela me mandou essa teoria das pessoas falando... Jonas, Destroyer ou Messiah? Uma pessoa que vai destruir... tudo, ele é um messias. E aí tem toda uma coisa da Bíblia, do Gênesis, e sei lá, a gente não tem muita paciência. A gente vê no final que agora a gente vai ter multiverso? Vai ter outros universos também, porque apareceu uma Marta de outra realidade ali, né? A Marta aventureira ali com a franjinha. Sobre o apocalipse, sobre corrigir essa falha que faz tudo ficar acontecendo, esse looping. Será que tem chance de corrigir isso? Sinceramente, não faço ideia. Talvez com essa coisa aí de ter outra realidade, isso seja uma maneira de consertar. A única maneira, não sei, porque, né? A gente percebe que quanto mais alguém tenta consertar, isso que faz algo acontecer, enfim. Daí tem essa coisa do Jonas, o Adam, no caso, ser o Lúcifer. Porque ele tá se rebelando e ele quer lutar contra o tempo, né? Que tempo como se fosse Deus e não sei o quê. Bom, gente, ainda tem muita coisa. Nossa, não vai dar pra falar aqui porque o vídeo vai ficar gigante. Mas, tipo, essa coisa da Elizabeth, da Charlotte, a gente vê aqui no bunker. Quem fica no bunker? Fica a Elizabeth, o Noah chega, o Noah novinho. Daí essas pessoas que vão... Ai, gente, não sei, não consigo pensar mais. Eu lembro quando eu terminei a segunda temporada, eu já tava no estado que a minha mente não funcionava mais. Também que a gente vê ela indo pro passado e sendo extremamente egoísta e egocêntrica e fazendo aquela maldade com o Ulrich, então ela vai ficar por lá. A gente vê que talvez ela vai se envolver com o Egan Tidman, infelizmente. Esse anjo não merece sofrer. Nossa, tem tanta coisa que eu poderia ficar falando aqui. Se vocês quiserem, eu posso voltar e falar de mais teorias e de outros acontecimentos. Eu com certeza deixei muita coisa de fora, mas eu só queria exaltar. Eu precisava fazer um vídeo só sobre Dark, só sobre a segunda temporada, que foi assim impecável. A trilha também é muito boa. Tem gente que fica tipo muito agoniada de não entender algo. Eu adoro. Isso é só mais motivo pra você ficar tentando entender e criando teorias e tentando explicar. Deixa aqui nos comentários coisas que vocês querem que eu fale em outro vídeo, sei lá. E eu posso tentar voltar aqui, mas eu só queria dizer que é isto, aquelas loucas. E falta menos de um ano para a terceira e última temporada, então eu vejo vocês lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, vamos conversar aqui. Não se esquece de curtir esse vídeo
E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho.